Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta com uma meditação na palavra do nosso Deus. Para nós, é bom começar o dia alimentado, é bom começar bem e nada melhor do que buscar a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e nos acercar da mesa do Senhor. É muito bom ter comunhão com Deus todos os dias. Nem sempre nós estamos bem nos aspectos físicos, muitos de nós têm problemas. Aparece a doença, vem o incômodo, vem a inquietação, problema na família. Mas qualquer que seja o problema e qualquer natureza que ele tenha, nós temos a segura orientação para buscar a direção divina. Então vamos à palavra do Senhor, Salmo 102, versículos 1 e 2, e depois nós vamos ler os versículos 11 a 18 deste mesmo capítulo. Salmo 102, 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Versículo 11. Os meus dias são como a sombra que passa, como a erva que vai secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer até nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá a sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Não existe nada melhor nem mais seguro do que buscar a segurança, buscar a proteção quando se admite a vulnerabilidade. O salmista começa, meus amados irmãos, fazendo um pedido solene ao Senhor. Primeiro ele está orando e ele diz: Senhor, ouve a minha oração. Muitas vezes a pessoa pode orar por hábito, muitas vezes pessoas oram por costumes, muitas vezes pessoas oram por força do hábito. Já está habituado, é cristão, é evangélico, ou tem o seu hábito. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha vida que tinha aquela reserva de tempo para as suas orações. Em alguns casos, eu confesso que não sei que tipo de oração era aquela, mas a pessoa sabia e fazia. E eu não sei, como eu não sabia daquele tipo de... eu não sabia, não sei, porque quem era que ia imaginar em Jerusalém, entre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, na família de Pedro, a esposa, a sogra e os companheiros dele na missão, e imaginar que aquele centurião Cornélio estaria orando a Deus e o Senhor ouvindo e respondendo, enviando um anjo, né? Então aqui o salmista diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. No caso do Cornélio, o anjo apareceu lá e disse: olha, Cornélio,
as tuas esmolas e as tuas orações chegaram juntas, lá na presença do Senhor, para a memória. Está lá no memorial do temor, no memorial de quem tem temor, no memorial dos tementes. Então, envia a Jope, manda chamar o Pedro e tal, o Simão. Bom, o segundo pedido do salmista aqui no versículo 2, meus amados, é: não esconda de mim o teu rosto no dia da minha tribulação, da minha angústia, na minha dificuldade. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa. Parece até que ele não tinha hábito de clamar, mas é porque nós temos duas naturezas de oração. Nós temos, ou mais, a Bíblia Sagrada ensina sobre a oração do angustiado, a oração imprecatória, em benefício do desajustado. Tem a oração imprecatória e tem a deprecatória. Ou seja, existem vários tipos de oração. E o salmista aqui está pensando na oração da angústia. Não esconde de mim o teu rosto no dia da oração angustiosa, no dia da oração da angústia. Jesus experimentou este dia quando ele foi orar e disse: a minha alma está profundamente triste. Muitos de nós já tivemos esta experiência. No versículo 11, meus amados, o salmista, que é uma pessoa que tem conhecimento de Deus e de si, ele diz: os meus dias passam como a sombra que declina. Os meus dias vão passando. Todo mundo sente a velhice, a doença, a flacidez, todo mundo sente as dificuldades com o passar dos anos. E ele diz: os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vai secando. Mas tu, Senhor, não tem essas coisas. Contigo não acontece isto. Tu és o mesmo, tu permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Os homens, ele talvez não soubesse que ia ficar também na memória eterna, praticamente. Porque os homens tendem a morrer, desaparecer e cair no esquecimento. Mas aqui ele exalta o Senhor, compara a sua existência com uma sombra que passa e exalta o Senhor pela sua natureza eterna. Tu és o mesmo, tu permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás. É da natureza divina ser ajudador, ser compassivo. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela chegou. Não sabemos a época deste salmo, mas havia, como sempre houve ali, uma perturbação, uma dificuldade. Sião é uma montanha lá em Jerusalém, hoje é tudo cidade. Na época dele, talvez o Monte Sião em si não fosse habitado, não tivesse tantas pessoas habitando, mas era uma identidade da terra, Sião. E por incrível que pareça, continua, o mundo ímpio, o mundo perverso tem horror ao sionismo. E o que é sionismo? A união do povo judeu em torno de Sião, a terra que para eles é extremamente importante. Aqui nós vamos ver na continuação. O tempo de se compadecer de Sião chegou. Sabe por quê, Senhor? Versículo 14. Porque os teus servos amam até suas pedras. Os teus servos têm prazer até nas suas pedras. Os teus servos se preocupam com a terra, com o seu pó, com o pó de Sião. Então os gentios temerão ao nome do Senhor, e todos os reis da terra darão glória ao Senhor.
É algo grandioso esta meditação do salmista. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Quando o Senhor fizer isto, isto será publicado, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. A poesia hebraica, as duas formas de se referir à mesma grandeza. Ele vai atender a oração, realmente não deixa de fazer isto. E o versículo 18 diz: isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Aqui, eu sempre, intérprete simples das Escrituras, o povo que se criar pode apontar perfeitamente para a igreja, o povo de Jesus, os discípulos de Jesus, a Igreja Santa de Jesus Cristo, como também os judeus que, ao final, estarão unidos, fortes, numerosos e vencedores. Que Deus possa abençoar meus irmãos, guardar e a gente possa sempre meditar na palavra de Deus e nesses princípios gloriosos do poder e da bondade do Senhor, o edificador de Sião e de nossas vidas. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Abençoe e guarda os meus irmãos, nos dá, Senhor, a Tua graça. Guarda cada vida, crianças, jovens e adultos, cada família. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos familiares. Pai bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor e bom dia.